Olá, o meu nome é José Alfredo Júnior, sou estudante de Ciências Biológicas pelo Uninter e eu estou aqui para apresentar o meu trabalho sobre fermentação alcoólica, um portfólio da fase B2 de 2020. Primeiramente, eu gostaria de comentar um pouco sobre Louis Pasteur. Pasteur foi um cientista francês, nascido em 1822, na comuna de Dole. Suas descobertas contribuíram muito para a história da medicina e da química, sendo ele considerado um dos fundadores da microbiologia. Seus experimentos levaram à criação da teoria microbiológica da doença, que é onde toda doença infecciosa ela teria uma causa específica, um agente bacteriano ali ou um vírus. E foi com base nesse conhecimento que foi possível a criação de vários tipos de vacina, sendo ele mesmo o criador da vacina contra a raiva, a vacina antirrábica. Então, por volta de 1860, os vinicultores e cervejeiros da região onde ele atuava pediram para ele investigar o motivo dessas bebidas estarem azedando, no caso, o vinho e a cerveja. Então, utilizando o microscópio, ele identificou a bactéria Saccharomyces cerevisiae, que era a principal causadora aí das bebidas estarem azedando. Na época, então, Pasteur ele propôs a eliminação desses organismos do processo de produção ali das bebidas. E com isso ele conseguiu, teve uma modificação no sabor e ele conseguiu manter as bebidas com um maior tempo de vida útil. E o mais importante é que se eliminando esses organismos também reduzia os riscos à saúde humana. Esse processo mais tarde ficou conhecido como pasteurização, que foi um nome dado em sua homenagem. Esse conhecimento também foi aplicado em medicina, pois uma vez que foi comprovada a existência e a ação desses organismos, foram criados então procedimentos que pudessem eliminá-los ali do ambiente médico hospitalar. Então, nesse experimento que eu fiz, foi utilizado esse mesmo fungo, o Saccharomyces, também conhecido como fermento biológico, para poder demonstrar a fermentação alcoólica. Então, após alguns minutos, está aí o resultado. No tubo 1 tinha apenas água para o controle. No tubo 2 a gente tinha água e açúcar somente, então não aconteceu nada também. No tubo 3 a gente tinha água quente e fermento, mas não tínhamos o açúcar, que é o alimento para o fungo, então nada aconteceu. No tubo 4 a gente tinha todos os elementos, mas a temperatura não era favorável. E no tubo 5 a gente tinha a situação ideal, a gente tinha o fermento, a água e o alimento para o fungo, que era o açúcar. Então aconteceu a fermentação alcoólica nesse tubo. Mas o que é fermentação então? Fermentação alcoólica é um processo de degradação da glicose realizado por fungos e bactérias na obtenção de ATP, tudo isso na ausência de oxigênio. ATP é adenosina trifosfato, é uma molécula energética que é utilizada pelos organismos para cumprir suas funções metabólicas. Então, durante todo esse processo, é liberado o gás carbônico e o álcool etílico e gerado duas moléculas de ATP. Então temos aí a fórmula química que descreve esse processo, molécula de glicose formando ali o gás carbônico, CO2, e a molécula do álcool etílico, e também gerando energia na forma de duas moléculas de ATP. Esse processo de obtenção de energia anaeróbico, que é a ausência de oxigênio,
ele é muito deficiente se comparado com o processo aeróbico, que consegue entre 30 e 32 ATP. Vou deixar passando algumas imagens que eu fiz na observação utilizando esse microscópio, que é o microscópio que a Uninter nos fornece aí depois de um ano de curso. E foi possível observar muito bem aí o fungo Saccharomyces cerevisiae. Bem, era isso que eu tinha para passar. Espero ter sido claro na explicação, ter contribuído aí com o conhecimento. Se puder, por favor, deixe um comentário e obrigado por ter assistido.